Vejamos se o nosso som está chegando. Vou fazer um teste de transmissão aqui. Vamos ver. Sim, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Domingo é Freud, quadro deste canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal transdisciplinar, conduzido por mim, seu anfitrião, como sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal transdisciplinar tem como modalidades epistemológicas a abordagem de assuntos a partir da estética, da história da arte e do cinema, mas, obviamente, como vocês que já seguem este quadro, Domingo é Freud, sabem também que nós nos utilizamos de outras epistemologias, a saber, a psicologia analítica, a psicanálise, para discutir temas que são relevantes, tanto aqueles temas universais, como é o caso de hoje, quanto temas mais segmentados e mais diretamente ligados com o nosso cotidiano. Este canal só é possível com a sua participação. Portanto, se você está chegando, é novo ou nova, não esqueça de se inscrever, badalar a sineta para receber as notificações, deixar o seu joinha ou o seu dedo para baixo, não gostei, gostei, não gostei. O importante é vocês se manifestarem, também comentando muito, porque assim a gente vai domando o algoritmo, mostrando para ele que o nosso canal é ativo e que deve ser aí mostrado a mais pessoas, porque a gente vai aumentando o nosso rol de teiudos e teiudas que me ajudam a urdir essa teia de conhecimento, não é? Pode também nos apoiar, mandando seu super chat, mandando super sticker, valeu demais, enfim. Mas também podem nos apoiar diretamente a partir do Pix do canal, porque toda a verba angariada é revertida para a melhoria do nosso trabalho. Se não puder contribuir financeiramente, não quiser, não tem problema. O fato de você já estar aqui e interagir comigo, não se esquecendo também de compartilhar aí com seus amigos, suas amigas que possam se interessar pelo que eu tenho a dizer. Fique à vontade, já está ajudando e muito. E quero agradecer também ao pessoal da TV 247, que retransmite o meu trabalho aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias. Portanto, se você está vendo este vídeo na qualidade de gravado na TV 247, não se esqueça de vir ao meu canal e se inscrever, porque assim, como eu disse, a gente vai aumentando o nosso grupo aqui de discussões, né? Muito bem, eu já vou, inclusive, aqui, né, agradecendo a presença do pessoal que está se manifestando. Temos aqui a Rosali Lopes dizendo boa tarde, Doni, muito boa tarde, Rosali, obrigado pela sua presença. Juana Esther Kogan dando boa tarde aqui para a gente, muito obrigado pela sua presença também, a Juana. E hoje, gente, nós vamos aqui, nesse Domingo é Freud, né? E aí, explicando para quem ainda não tem conhecimento desse quadro, é o meu quadro dominical para trazer um pouco de alegria a esse dia que, por vezes, é um pouco soturno, um pouco chato, né? Domingo ali já vai terminando o final de semana e a gente precisa se preparar, recarregar as baterias aí para começar a semana, principalmente a segunda-feira, de horrível. Mas eu trago, né, esse quadro Domingo é Freud para poder ajudar vocês aí a terminar o seu domingo ou terminar de curtir a tarde do domingo aí, justamente com um pouco de conhecimento, com um pouco de noções críticas a respeito de assuntos que são relevantes. Também temos Cláudia Leite aqui dando boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, não é?
E hoje nós vamos retornar a um assunto que é, de fato, muito próximo da ideia original quando eu criei o Domingo é Freud, não é? Que era discutir estritamente assuntos relacionados à psicanálise e outros temas que nos permeiam aí. Depois, obviamente, eu fui expandindo um pouco essa ideia, porque acho que, né, não devemos ficar tão presos a um só modelo, né? Há muitas coisas aí que a gente pode discutir em torno dessas vivências cotidianas e do aporte teórico que a psicanálise e a psicologia nos dá. Mas hoje eu vou retornar, né, justamente a esse tema que é a arte junto da psicanálise. E o tema da live, como vocês podem ver aí, né? Quer dizer, o Freud odiava a arte moderna. O que era a arte moderna para a psicanálise enquanto Freud vivia? O que é a psicanálise dentro do conhecimento e do estudo da estética e da história da arte? Como a psicanálise pode ser usada como ferramenta, inclusive, da crítica de arte, né? Algo que é muito comum hoje em dia. E para isso eu trouxe, né? Eu sempre trago para vocês algum texto interessante para ilustrar a discussão. E hoje não seria diferente, né? Eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem, inclusive, lê-lo juntamente aí com vocês. Eu não compartilho para não ficar muito pesado e tem propagandas na página, enfim. Mas é um texto publicado no site da revista Cult, que é uma revista da qual eu gosto muito, já colaborei com a revista Cult, uma revista das mais tradicionais aí para quem, né, gosta de cultura, de sociedade, política, não é? Discussões aí prementes e sempre muito pujantes, né? Sempre muito presentes aí no nosso dia a dia. É um texto que se chama Freud e a Arte e foi escrito por João Augusto Fraise Pereira, não é? Que é professor livre-docente, pelo menos na mini bio aqui de quando publicou, né? Eu vou ler as informações que estão aqui. É professor livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, psicanalista do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro da Association International, aliás, né, Associação Internacional de Critique d'Art, que é a AICA, né, a Associação Internacional dos Críticos de Arte, não é? Além disso, professor João Augusto Fraise Pereira foi, né, eu tive aí, né, o grande privilégio de ser aluno dele, né? Quando eu estava no doutorado, fiz a disciplina de psicanálise e crítica de arte e foi, sem dúvida alguma, uma das disciplinas que mais me ajudou a descobrir ferramentas que melhorassem a minha análise com relação ao meu objeto de estudo naquele momento, que é o cinema de Derek Jarman, né? E sem dúvida alguma aí as elucidações, as proposições trazidas pelo Fraise me ajudaram muito, não é? Ele está para vir aqui participar do canal, já estou cobrando ele há algum tempo, mas ele virá. Prometeu que até o final do ano aí, quem sabe, porque, enfim, né? Em vista de outras ocupações e tal, acaba não sobrando muito tempo, mas eu estou, então, usando este texto que ele publicou na revista Cult para dar aí um aperitivo para vocês a respeito, né, do que ele nos diz em torno dessa questão da psicanálise, da crítica de arte, da relação de Freud com a arte, sobretudo com a arte moderna, né? Mais gente chegando aqui, nós temos Lúcio Mazaro dando boa tarde, muito obrigado, sempre um habitué conosco, e outra habitué, minha querida irmã, psicóloga, por sinal, Sani Correia, né? Dando boa tarde a todos. Então, o que eu vou fazer, gente, é primeiro dar uma contextualizada aqui a respeito dessa questão da arte moderna para a psicanálise, e depois eu vou ler um bom trecho aqui desse artigo, né? Vou deixar só um fragmento aqui de fora que eu vou guardar para quando o próprio Fraise puder estar aqui conosco, porque daí é sempre muito melhor que nós tenhamos, né, uma pessoa que conheça de fato, que trabalhe com isso, que tenha
conhecimento técnico destes dispositivos que a psicanálise coloca para o tratamento, né? Para a clínica, melhor dizendo, né? Eu, como sou um diletante, né, estudo psicanálise e psicologia analítica, mas ainda não posso me dar o luxo de praticá-la, também não vou me dar o luxo de comentar aspectos técnicos, né, que possam incorrer em inadequações, né? Então, para a gente poder levar essa conversa adiante, a Ney Santana aqui também dando boa tarde para a gente, né? Grande poeta, sempre segue nosso canal. Boa tarde, Doni Iteia. Muito boa tarde, Ney. Seja bem-vinda. Quando a gente fala em psicanálise e arte, né, normalmente costuma-se pensar muito na questão da arte moderna e da arte contemporânea. Eu gosto de pensar, e isso é algo que eu trago sempre, né, para os meus alunos, alunas, enfim, e em palestras, quando as ministro, que o artista contemporâneo, até mais que o artista moderno, é um indivíduo que está diante de um confronto muito complexo entre o si, né, o ser, né, aquela posição de ser um artista, estar no mundo, e a própria cultura, ou seja, a própria sociedade, a constituição cultural que está em volta de si, mas numa relação de embate. O artista contemporâneo é sempre aquele que está, de alguma forma, tentando esticar os limites da expressão artística em seu meio, tentando dar conta de elaborações que dizem respeito ao seu próprio entendimento num determinado período, né, ou no seu período de existência. Portanto, isso significa sempre um confronto direto entre, né, o ser, ou seja, o ego, né, e o seu meio. A gente pode falar daqui a pouco um pouco mais sobre fenomenologia, porque o próprio Freise, né, que me introduziu nessas artes da fenomenologia, aqui ele não cita diretamente no texto, mas Merleau-Ponty é um autor aí que muito influencia a escrita do Freise e muito contribui, e eu, né, acabei incorporando isso aos meus próprios estudos. O artista moderno talvez seja aquele, em contrapartida, né, em correlação aí com o artista contemporâneo, o artista moderno talvez seja aquele que tentou, de alguma forma, compreender as grandes transformações, as grandes revoluções a partir de meados do século XIX, aí em diante, né? E talvez a sua expressão artística seja, de fato, uma espécie de iconografia de um paraíso perdido, né? Eu estou elaborando agora esse termo, não sei se, né, ele é muito preciso, mas eu acredito que o artista moderno é aquele que tentou, de alguma forma, compreender onde é que estavam aí os descaminhos da modernidade no contexto das relações aí num mundo, inclusive, marcado pela Primeira Guerra Mundial e daí por diante. O artista contemporâneo é aquele que vai tentar se compreender enquanto indivíduo nessa sociedade pós-guerra, nessa sociedade altamente voltada ao ultracapitalismo, uma sociedade liberal, enfim. Tanto que a arte contemporânea, na verdade, ela é menos material do que a própria arte moderna. O que eu quero dizer com isso? A arte contemporânea é uma arte, é um tipo de expressão, né? Coloquemos assim, que muito se fiar na figura do artista e não do objeto artístico em si. Então, por isso que a gente vê, né, uma eclosão de performances, de arte conceitual, né? O conceitualismo é algo muito forte na arte contemporânea, porque daí o artista ele está tentando, de alguma forma, tomar posse da sua obra, né, da sua poética, e isso também não deixa de ser uma forma de se compreender no mundo, de se localizar em determinado contexto sociopolítico, socioeconômico, né? Mas o que tem a ver isso com Freud, né? A gente fica pensando que a psicanálise, então, como o próprio Freise vai dizer, tornou-se uma ferramenta muito interessante para a abordagem crítica na arte,
não só nas artes visuais, mas, enfim, no cinema, principalmente, né? Na literatura, no teatro, enfim. Mas o próprio Freud, ele tinha, né, uma consciência de que talvez o uso da psicanálise como uma forma de interpretação da arte fosse um pouco temerária, né? Já falei aqui várias vezes sobre como Freud era uma pessoa profundamente preocupada com o que seria feito, né, da sua psicanálise, caso ele não tomasse extremo cuidado com as coisas que ele endossava a esse respeito, né? Então, para a gente poder compreender esse lado, né, que pouco se fala, né, de Freud como alguém que abordou a obra de arte na sua longa escrita, né, em alguns momentos específicos, mas de uma forma bastante cuidadosa, algumas vezes até inclusive incompletas, né? Como esse homem via a arte produzida em seu tempo, aquela arte que nascia e se desenvolvia justamente quando ele estava propondo os seus postulados psicanalíticos, né? Então, vamos ler aqui alguns trechinhos desse artigo, como eu falei, né, do João Augusto Fraise Pereira, Freud e a Arte, né? E daqui a pouquinho eu leio mais manifestações de vocês aí, já vão deixando suas perguntas, seus comentários, que é sempre muito importante para a gente movimentar o canal, né? O Fraise vai começar esse artigo Freud e a Arte, citando aspas do próprio, né? Do próprio Freud, que diz o seguinte, ó: não sou um conhecedor de arte, mas simplesmente um leigo. Sou incapaz de apreciar corretamente muitos dos métodos utilizados e dos efeitos obtidos em arte. Não obstante, as obras de arte exercem sobre mim um poderoso efeito, especialmente a literatura e a escultura. Então, veja que o Freud aí ele está elencando aquilo que ele prefere em termos de expressão artística, né? A literatura e a escultura, e é interessante, né? Porque ele não coloca as artes visuais, ele coloca as esculturas especificamente, né? E com menos frequência, a pintura. Olha lá. Isto já me levou a passar longo tempo contemplando-as, tentando aprendê-las à minha maneira, isto é, explicar a mim mesmo a que se deve seu efeito. É um processo de pesquisa, né, estética. Estética enquanto uma disciplina, uma vertente disciplinar que sai aí da filosofia e ganha autonomia com Baumgarten, enfim, no século XVIII, vai se propor justamente a estudar os efeitos de uma obra, tanto do ponto de vista daquele que produz, quanto daquele que consome, né? E, obviamente, que teorias estéticas existem várias, e cada vez mais, né? Algumas vão centrar, né, a importância, vão centrar o seu olhar naquele que produz, outros naquele que consome, outros naquele espaço que existe no meio entre quem produz e quem consome, como a gente vai ver aqui, né? Mas aí o Freud está dizendo, ó, tentando aprendê-las à minha maneira, isto é, explicar a mim mesmo a que se deve seu efeito. Onde não consigo fazer isso, como por exemplo com a música, sou quase incapaz de obter qualquer prazer. Então é meio que impermeável aí, né, a questão da música. É com tais palavras, né, vai dizer o Fraise, né? É com tais palavras que Freud, em 1914, e aí é no ensaio O Moisés de Michelangelo, né? De 1914, se dirige aos seus leitores tentando assegurar indulgência para o resultado de suas incursões no campo das artes. Está começando meio que com uma postura já defensiva, né? Ó, eu não conheço muito, mas eu vou aqui falar um pouco e, obviamente, essa indulgência, né, essa desculpa, entre aspas, que ele dá no começo, já permite a ele que ele, então, possa se desenvolver no raciocínio dele com maior liberdade, sem apegos a dogmas epistemológicos, enfim, né? Na posição de espectador, confessa seus limites e suas afinidades estéticas.
sugerindo uma diferença de estatuto entre as artes que constituem os polos de referência da psicanálise, literatura e artes plásticas, né? Então, o Freise vai trazer aqui a questão da literatura e das artes plásticas como pontos fulcrais aí da discussão que Freud leva em conta na construção da sua psicanálise. E aí, o Freise continua. Nascida entre a medicina e a literatura, a psicanálise tem lugar garantido no campo da construção ficcional, encontrando na tragédia clássica, né, uma chave para o trabalho de interpretação, uma vez que ela já oferece uma representação privilegiada do que é posto em jogo em uma psicanálise, a relação do desejo com a castração, citando Lyotard, né? Interessante como o Freise vai colocar aqui, né? Nascida entre a medicina e a literatura. Então, isso me faz pensar um pouco sobre essa tentativa de tentar... essa tentativa de tentar é ótimo, né? Mas essa tentativa de aliar aquilo que é da ordem das ciências naturais e aquilo que é da ordem das ciências humanas, uma cisão irreconciliável que há na modernidade, lá no século XVII, e que vai permear toda, né, a discussão em torno das ciências, e que, inclusive, rende, vez por outra, aí, alguns ataques, dizendo que psicanálise é uma pseudociência, enfim, né, aquela coisa toda que a gente já discutiu bastante aqui no canal, inclusive. Continuando aqui, ó, como sonho, o objeto plástico, ou seja, a obra de arte, né, pensado segundo a função de representação alucinatória e de ludíbrio. Já vai entender isso aqui, né? Aproximar-se desse objeto com palavras que permitem a apreensão de seu sentido significa dissipá-lo, assim como a conversão da imagem onírica em discurso conduz a significação para o espaço da racionalidade, rasgando o véu das representações sob o qual essa significação se ocultava. Ou seja, quando ele coloca aqui, né, aproximar-se desse objeto com palavras, ou seja, tentar explicar a obra de arte a partir de palavras que permitam a apreensão de seu sentido, significa dissipá-lo, porque você traz aquilo que está na obra de arte, que num primeiro momento serve como um simulacro, né, uma representação alucinatória. Quando você sai dessa esfera da representação como algo ligado ao inconsciente e dá a essa obra explicações em palavras, você está transmutando, então, o sentido disso tudo que você traz para a racionalidade, né? Rasgando o véu das representações sobre o qual essa significação se ocultava. O objeto plástico, enquanto construção, muda e visível, ou seja, né, a obra de arte está ali, ela é muda e visível, situa-se no espaço de realização imaginária do desejo. Então, a obra de arte aqui, para o que o Freise está comentando, é uma representação do desejo. E a psicanálise nos diz que o desejo tem motivos aí inconscientes para se manifestar, né? Quando se manifesta, manifesta-se de maneira que a gente vai analisar do ponto de vista da neurose, mas o real desejo está lá, né, guardadinho no inconsciente. E é nisto que reside a função da arte, conforme aparece no ensaio Escritos Criativos e Devaneios, do próprio Freud, de 1908, quando Freud distingue dois componentes do prazer estético. Então, aqui é bem interessante a gente, né, se ter atenção. Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá. Então, quando Freud distingue dois componentes do prazer estético. Um prazer propriamente libidinal, ou seja, com a libido, né, tem a ver com a libido, que é a força motriz aí do inconsciente, né, para a psicanálise. Então, um prazer propriamente libidinal que provém do conteúdo da obra, à medida que esta nos permite realizar nosso desejo, o que fazemos por identificação com o personagem ou com algum elemento do assunto tratado na obra, falando em literatura aqui, né? E um prazer proporcionado pela forma ou posição da obra que se oferece à percepção, não como um objeto real, mas como uma espécie de brinquedo, de objeto intermediário,
a propósito do qual são permitidos pensamentos e condutas com os quais o espectador, pode se deleitar sem autoacusação nem vergonha. O que ele está dizendo é que a obra de arte desperta no espectador a possibilidade de você, primeiro, se identificar com aquilo que está diante de si e simpatizar com aquilo, ou seja, existiu aí, vamos usar um termo psicanalítico, uma transferência, né, entre o espectador e a obra, e, por outro lado, essa obra permite ao espectador realizar as suas fantasias, quer dizer, dar vazão aos seus impulsos reprimidos, de maneira que isso, né, fortaleça essa identificação e essa aderência. No caso da literatura, né, que é citada aqui, eu posso até dar um exemplo pessoal, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, né, que eu li O Apanhador no Campo de Centeio, né, do Salinger, e li porque quis, foram umas férias que eu peguei para ler, né, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que esse livro tinha a ver com o assassinato do John Lennon, né, que o Mark David Chapman teria lido esse livro antes de matá-lo, e fui ler, né, e gostei muito do livro, né, me identifiquei, primeiro eu, né, todo um adolescente comportadinho e tal, né, recolhido, tímido, me identifiquei com o personagem do livro, Holden Caulfield, e depois parecia que eu estava andando junto com ele, indo junto com ele pelas andanças dele em Nova York, quando ele foge da escola, porque foi expulso, né? E ele sabe que os pais dele vão lá buscar ele, e ele, obviamente, vai ser punido, então ele aproveita aí o último final de semana dele, antes de ser punido por ter sido expulso novamente de uma escola, para fugir dessa escola e ir para o centro de Nova York perambular. Um garoto bem chato, né? Quem já leu O Apanhador no Campo de Centeio sabe que o Holden Caulfield é um velho de 95 anos de idade num corpo de adolescente. Mas naquele momento eu aderi muito a esse personagem e a tudo aquilo que ele trazia em si, porque o livro é narrado em primeira pessoa, então eu ali na condição de espectador me sentia convidado a ser o confidente, né, desse adolescente revoltado que se recusa a crescer, né? No fundo é bastante isso. Então, continuando aqui o que o Freise vai falar, ó, essa função de desvio com relação à realidade e à censura é uma característica das obras de arte. E considerando que o interesse de Freud pela arte relaciona-se à leitura dos significados reprimidos e inconscientes, o trabalho artístico é entendido como uma atividade de expressão sublimada de desejos proibidos. Então, o artista é aquele que sublima seus desejos proibidos e enfim, né, achacados, por meio da criação artística. E o artista, nessa medida, é concebido como um ser talentoso bastante para transformar os impulsos primitivos, sexuais e agressivos em formas simbólicas, isto é, culturais. É como eu falei agora há pouco sobre a arte contemporânea, né? Cada vez mais eu acho que, na verdade, o artista contemporâneo é aquele que tenta simbolizar aquilo que fica muito oculto do seu entendimento, justamente por conta de uma cultura, de um inconsciente cultural, coloquemos assim, e aquela obra, então, é uma tentativa de compreender, de simbolizar, como Jackson Pollock, né, vai fazer em sua obra, quando ele encontra a voz dele, que ele vai conseguir simbolizar tudo aquilo que ele tinha dentro de si em termos de repressão, em termos de neuroses, em termos até de psicose, né? Por meio da expressão de sua pintura, né, de sua performance, pintura performática. Como os sonhos e os jogos de linguagem, o trabalho artístico facilita a expressão, o reconhecimento e a elaboração de sentimentos reprimidos, tanto para o artista quanto para os espectadores. Por isso que há o toque, né? Quando olhamos uma obra de arte, somos tocados por ela de maneira A, B ou C. Às vezes gostamos mais, às vezes não, às vezes ficamos espantados, boquiabertos, outras vezes não dizem nada para a gente, além daquilo que a gente, né, procurava quando foi a essa obra.
Então, ó, tanto os artistas quanto os espectadores, que por sua vez compartilham com os primeiros a mesma insatisfação com as renúncias exigidas pela realidade e por intermédio da obra a experiência estética. Olha que interessante. Em O Mal-Estar na Civilização, o Freud vai dizer que o homem, né, nós, os seres, à medida em que vamos evoluindo dentro da constituição daquilo que chamamos civilização, temos que fazer renúncias extremas em prol, né, da convivência minimamente compatível com o outro. Né? Isso significa que nós temos que abrir mão dos nossos instintos primitivos, daquilo que a gente resolvia lá no Paleolítico, no Neolítico, como a paulada, com um golpe, uma pedrada. Não podemos fazer isso se quisermos chegar a um status de civilização minimamente avançado. Só que para isso, nós temos que reprimir, naturalmente, vários desses instintos primitivos que acabam sendo sacrificantes para nós. Por isso, a patologia, por isso a neurose, por isso a doença, por isso, né, a psicose, enfim. Então, a arte, ela seria uma forma de expurgo justamente dessas renúncias. Né? O Freud mesmo vai dizer nesse texto, né, a obra de arte é um substitutivo, mas nem por isso é menos poderoso, justamente porque tem esse papel do gozo, né? Para usar de novo aí um termo psicanalítico, tem esse papel do gozo de maneira que essas renúncias, né, a dor dessas renúncias que nós temos que fazer em prol da civilização, se tornem menos pesarosa. Assim, o vínculo entre o psiquismo, entre psiquismo e arte pode chegar a ser concebido de um modo tão direto ou imediato que a singularidade da obra é perdida de vista. Ao mesmo tempo em que o psiquismo passa a ser simplesmente ilustrado pela obra. Então, aqui, isso vai ficar claro, para isso eu vou evocar daqui a pouco um outro autor aqui, é como se a obra de arte para Freud, então, ela não fosse nesse sentido, né? Assim, o vínculo entre psiquismo e arte pode chegar a ser concebido de um modo tão direto ou imediato que a singularidade da obra é perdida de vista, ao mesmo tempo em que o psiquismo passa a ser simplesmente ilustrado pela obra. Ou seja, para Freud não dá para dar conta de uma expressão completa, porque aquela obra, assim como na arte clássica era uma obra de arte, era um simulacro da realidade, uma imitação, uma mimesis da realidade, o Freud vai dizer que para a psicanálise, para o estudo do inconsciente, essa obra também vai ser simplesmente uma mera ilustração. Não existe, né, um imbricado aí, né? Não existe aí não existe uma relação quiasmática, vamos colocar dessa forma, né? E aí, para ilustrar, inclusive, essa parte do texto, eu quero evocar aqui, né, um dos meus deuses da estética e da história da arte, que é o Arnold Hauser, que em seu livro História Social da Arte e da Literatura, lá na página 967, vai dizer o seguinte, ó, o próprio Freud parece não se ter deixado iludir pelo ardil perpetrado pelo surrealismo. O surrealismo aí, um dos grandes movimentos da arte moderna, talvez o último movimento daquilo que chamamos de arte moderna, né? Disse que quando Salvador Dalí o visitou em Londres, pouco antes de sua morte, Freud comentou: o que me interessa em sua arte não é o inconsciente, mas o consciente. Não terá ele querido dizer que não estava interessado na paranoia simulada do pintor, mas no método dessa sua simulação? Então, olha que interessante, né? A obra de arte para o Freud não era a chave principal para compreender o dispositivo da psicanálise aí na mente do artista, né? Para ele, o que interessava é o que moveu a obra, o que moveu o artista a criar a obra daquela maneira. Né? Então, a obra em si não expressaria, não teria expressão intrínseca em si, mas o método como ela foi concebida, sim,
poderia dizer algo, né? A partir dessa concepção de arte, duas são as perspectivas analíticas possíveis. Privilegia-se o conteúdo, isto é, o motivo da pintura, e compreende-se o enquadramento plástico conforme a função representativa, como um suporte atrás do qual se desenvolve uma cena inacessível. Isso é uma coisa. Ou então, busca-se escondido sob o objeto representado uma forma supostamente determinante do imaginário do pintor. Olha lá, que o Freyse está dando para a gente justamente a dimensão daquilo que o Hauser fala dessa visita do Salvador Dalí a Freud. Ou você analisa aquela obra tal e qual, né, como ela está cristalizada ali na sua frente, vamos pensar numa pintura modernista, ou você analisa aquela composição enquanto visualidade, ou você vai buscar de alguma forma o efeito estético, né, advindo do imaginário do pintor, né? Entretanto, através dessas análises, corre-se o risco de identificar efeito estético e efeito narcótico. Olha que interessante agora, né? Se a forma estética é uma espécie de véu destinado a subornar, né? Então vamos lá. Se a forma estética é uma espécie de véu destinado a subornar as defesas do destinatário, ou seja, se a obra de arte está subornando as defesas do meu inconsciente e eu estou indo para além daquilo que está diante de mim, numa transferência, né? Somos obrigados a admitir, paradoxalmente, que o efeito estético é anestésico. E aqui ele cita o Tavos, né? Tevos. Efeito estético é anestésico, ou seja, todas as vezes que eu me vejo diante de uma obra que, segundo as próprias palavras de Freud, me dá uma sensação oceânica, de integração, isso também tem um efeito anestésico. E aí o Freyse passa para um outro momento aqui do texto em que ele vai falar justamente da psicanálise e da arte moderna, tá? Não é um exagero, e aí eu já vou dizendo, vocês estão participando bastante aqui, que bacana, eu já vou ler todas as questões, tentar respondê-las na medida do possível. Não é um exagero pensar que tudo que importa em matéria de pintura, pelo menos após Cézanne, né? Cézanne é a linha de corte aí entre aquilo que era considerada, né, uma arte de fato estética e aquilo que vem a ser depois uma espécie de degeneração da mente artística, né? Então, não é exagero pensar que tudo que importa em matéria de pintura, pelo menos após Cézanne, ao contrário da facilitação do adormecimento da consciência e da realização do desejo inconsciente do espectador, é produzir no suporte uma espécie de análogo do próprio inconsciente, suscitando inquietude, revolta, perplexidade e interrogação. Isso fica muito claro quando a gente olha para o expressionismo, tá, gente? Porque o Freyse diz aqui, é produzir no suporte uma espécie de análogo do próprio inconsciente, suscitando inquietude, revolta, perplexidade, interrogação. O expressionismo é um tipo, né, tem uma estética, tem um estilo muito próprio, agressivo, né, justamente de perplexidade, de interrogação. Via de regra, os personagens estão todos ali deformados, não existe uma clareza quanto àquilo que é figura e fundo, então as coisas parecem, às vezes, uma massa de ideias ali colocadas, né? Desde o começo do século XX, a situação das obras parece não mais satisfazer as condições propostas por uma estética derivada de Freud. E isto porque o sinistro e o vazio, né, a questão do sinistro e do vazio, descaradamente assaltam as formas. É aquilo que eu falei, no expressionismo a gente vê como esse sinistro e esse vazio se torna matéria, ele se materializa, né? Se ao ser comparado à arte clássica, a arte moderna mostra-se diferente, é porque a angústia a perfura, subvertendo a sua função. A obra dessublima as formas culturais, abrindo-a às forças disruptivas. Ora, na arte clássica, esta sublimação se dava pela beleza da mimesis, da imitação. O Hegel vai falar na estética dele, né, no curso de estética dele, que a arte, então, tem aquela função de te trazer para um lugar de calma, de paz,
de afetações bastante sui generis com relação à obra, de se transportar, de fato, para aquela paisagem, ainda que seja uma representação. A arte moderna faz exatamente o contrário. Ela quer primeiro mostrar que não existe mais a razão da mimesis, né, da imitação, e ainda por cima traz aqui, ó, abrindo-se forças disruptivas. Então, a arte moderna é para fazer o espectador, de fato, se sentir incomodado. A obra de arte chacoalhando o espectador aí para se fazer eficiente. Isso vai ficar muito claro, principalmente no cinema, que advém ali das vertentes modernistas, né? O cinema surrealista, o cinema cubista não, dadaísta, né? E outros movimentos de vanguarda que a gente pode ver, encontrar até hoje, né? A influência em diretores contemporâneos, né? E talvez seja essa a razão pela qual Freud suspeitava da arte de seu tempo, olha lá, contrária às suas convicções. Porém, se a análise freudiana parece inadequada à pintura, é que não só a pintura diferenciou-se, mas no próprio tempo dos escritos freudianos, a arte já mudara de maneira e de temática. Então, as artes visuais no período em que Freud escreve, que o Freud até coloca aqui, ó, entre 1895 e 1938, a arte ela vai mudando de uma maneira muito mais rápida e muito mais pronunciada, né? Cada movimento estético relacionado à arte moderna, ela vem e dá lugar a um outro movimento de maneira muito rápida, com a velocidade da modernidade, né? Principalmente com as vanguardas do espaço pictórico construído no Quattrocento, ou seja, no ápice do Renascimento, né? Então, principalmente com as vanguardas, o espaço pictórico construído lá no Renascimento decai e, com ele, a função da representação que ocupava o centro da concepção freudiana da arte. Então, é aquilo que eu falei, aquilo que era pictórico, aquilo que era a representação, a imitação daquilo que era natural, perde a sua função, né? E principalmente depois que o Marcel Duchamp pega lá o mictório e coloca dentro da galeria. Assim, compreender a arte moderna com a noção de representação e sua correlata, a sublimação, é ignorar a modernidade das artes. Ora, desde a primeira década do século XX, a psicanálise coexiste com o modernismo. As obras de Klimt, Schiller, Moser, Kokoschka convulsionaram a Viena moderna, né, de Freud, embora este nunca tenha se referido a tais artistas e nem mesmo a algum outro seu contemporâneo. É verdade, Freud ele nunca escreveu sobre os artistas do seu tempo, né? Inclusive, é famosa a história de André Breton tentando aí o apadrinhamento de Freud, eu sempre falo, e o Freud dizendo, eu não me interesso por essa arte produzida hoje, então eu não vou endossar nada, né? E, no entanto, é possível visualizar algumas aproximações entre arte moderna e psicanálise. A saber aqui, né? O fascínio pela origem e o valor atribuído aos sonhos. Olha aí, né? O surrealismo. Mesmo sem o endosso do Freud, o André Breton e os seus companheiros surrealistas se lançaram a essa ideia de que suas obras eram expressões do inconsciente, dos sonhos, as fantasias, a sexualidade. A sexualidade está muito presente, principalmente no surrealismo e no dadaísmo, né? A sexualidade está muito forte lá. A sensibilidade à mulher, também vemos muitos corpos nus, muitos estudos, né, de mulheres nuas, da vida feminina, enfim, a criança e o louco, né? A reflexão sobre o estranho, a alteridade e a intersubjetividade, ou seja, o reconhecimento do outro e a imbricação, né, o quiasma que existe entre mim e o outro, né, o sujeito e o objeto. Além disso, os surrealistas inspiraram-se na psicanálise para elaborar suas ideias no campo visual, e muitos outros incorporaram termos psicanalíticos em seus próprios discursos críticos, como, por exemplo, repressão, sublimação,
fetichismo e etc. Né? O manifesto surrealista, o primeiro manifesto surrealista, o Breton escreve imaginação, né? Tu és, acima de tudo, aquela que me guia, né? Tu és aquela que não me deixa enlouquecer, enfim, né? Estou parafraseando, porque eu não tenho de cor. Mas ele vai trazer essa questão da psicanálise já para dentro do próprio manifesto surrealista. E mesmo que a compensação, e mesmo que a compreensão da arte tenha se diferenciado como os chamados pós-freudianos, a tese da leitura simbólica permanece como se a obra de arte fosse sempre análoga ao sonho a ser decifrado. Ou seja, a obra de arte ela passa a ser uma porta de entrada para a decifração do onírico, como se ela fosse a codificação de um enigma ou a representação de complexos estados mentais a serem decifrados. Trata-se de um modo de interpretar a arte que, curiosamente, pode se aproximar da crítica de arte, da crítica moderna de arte, melhor dizendo. Não é? Então, antes da gente continuar aqui para esse último trechinho, né, do texto, eu quero ver aqui como é que vocês, né, estão se manifestando acerca deste assunto, né? Nós tínhamos parado aqui, olha, minha querida mãezinha Zuleika Mamprim dando boa tarde aqui, Matheus Eferino também dando boa tarde, Fernando José Martins aqui, ó, boa tarde a todos da live de Mogi das Cruzes, bem-vindo Mogi das Cruzes aí. Temos aqui o nosso querido leitor subversivo PHBR. Esse ódio, né, quer dizer, não é, né, agora nós sabemos que não é exatamente um ódio, mas é quase um desprezo, né? Esse ódio seria aos futuristas, dadaístas e surrealistas, o problema seria as vanguardas e seu caminho para a dessubjetivação e racionalismo, fim da arte. Eu acho, meu querido leitor subversivo, que eu, sem querer, acabei respondendo antes de ler a sua pergunta, a isso que você traz, né? Porque é justamente isso. Não é um ódio, mas é uma leve desconfiança de que seria muito simplório tentar interpretar essas obras de arte a partir do inconsciente. Mas sim, do ponto de vista dos criadores, dos artistas, eles estavam interessados em buscar em si uma expressão muito mais profunda do que simplesmente olhar para a vida e reproduzi-la em suas obras de arte. Agora, eles queriam exatamente uma exploração mais profunda que o Freud não concordava, né? É um Freud kantiano, pois é, né? Porque o próprio Kant também trazia essa questão da estética como uma representação, né? Aliás, eu falei Hegel, na verdade é Kant, né? Obrigado aí até ao leitor subversivo, Kant, que vai dar conta a respeito dessa função estética como uma espécie de apaziguamento da alma a partir do contato com a representação figurativa de um mundo que está sendo ali mimetizado, né? Minha querida Michele Santos, que está sempre aqui com a gente, dando boa tarde, né? Esse livro é muito bom, a Michele está falando, né? Deve estar se referindo ao mal-estar na civilização, ao próprio Moisés de Michelangelo, que também é ótimo, né? Como essa percepção sobre arte do Freud olharia para o ready-made ou objet trouvé? Ele nem olharia, né? Porque o ready-made, né, ele é uma pura, ele é talvez o momento de maior ruptura nas estéticas. É assim, o dadaísmo, com o ready-made, obviamente, no seu arcabouço estético, é um movimento que vai, de fato, né, refundar a noção de arte, né? Essa noção de fim da arte, começo de uma nova forma de expressão. É o ready-made que vai no mundo buscar coisas prontas, ao invés de imitar as coisas prontas por meio da pintura clássica, o ready-made vai no mundo buscar aquilo que está pronto e reconfigurá-lo de acordo com a empregabilidade que o artista dá a determinadas funções. É como eu falei, quando falamos na fonte de Marcel Duchamp, no mictório, aquilo é um aparelho comprável em qualquer loja de construção,
que é levado para dentro de uma galeria e já está pronto, né? Ele não foi concebido. Então, o ato é muito mais importante do que o objeto em si, né? O que dizer de uma arte sem artista, ou com finalidade de superar a arte realizando ela na vida, trazendo ao cotidiano privilegiado, intervir, criando situações como nós, situacionistas e pós-situacionistas? Essa é uma pergunta muito interessante, não é? O leitor subversivo aqui dizendo, porque isso tem a ver com a própria arte conceitual, em que o artista ele já não quer mais criar, como eu falei no começo, um objeto. O que está no horizonte do artista não é a obra em si, mas é o ato criativo, é a sua atitude diante do mundo, né? Situacionistas e pós-situacionistas aí, leitores de Guy Debord, né? A Sociedade do Espetáculo, enfim. Então, e é o que a arte contemporânea faz, né? O artista contemporâneo é aquele que não tem necessariamente uma poética visível. Não dá para mostrar um portfólio do tipo, olha, esse aqui é a minha tela a óleo, esse aqui é a minha gravura, essa aqui é a minha escultura. Não, essa aqui é um vídeo da minha performance, mas aí é um vídeo de uma performance. A performance mesmo ela é efêmera, ela só existiu enquanto estava ali. Então, é uma tentativa do artista de, primeiro, retomar para si a ingerência perante a sua obra e retirar do mercado, retirar do marchand, retirar da galeria, e, por outro lado, uma forma também de tentar se encontrar e se interpretar dentro do mundo. Não sei se respondi a sua pergunta a contento, mas vamos que vamos, né? A Michelle está dizendo, eu li um livro que falava das perversões e uma das formas de extravasar essa condição, que todos temos em menor ou maior grau, é a expressão artística. Justamente, né? Michelle está trazendo aqui aquilo que eu disse agora há pouco, que o Freud fala em O Mal-Estar na Civilização. A arte acaba sendo um substitutivo, mas um substitutivo muito eficaz para esse expurgo dessas neuroses que se constituem a partir das grandes renúncias que fazemos em relação à vida, né? Quando lemos um poema, vemos uma obra de arte, né? Olhamos ali, vemos um filme, nós estamos vendo ali, acima de tudo, né? Longe de querer também fazer essa equivalência obrigatória de você analisar uma obra a partir da biografia do artista, né? Inclusive, o Freud vai comentar quando ele vai esmiuçar a questão do Moisés, de Michelangelo, e numa outra obra dele, que é sobre Leonardo da Vinci, falo já, o artista, né, ele é aquele que vai dar vazão àquilo que há de mais obscuro, muitas vezes, no seu inconsciente, já meio que, se a gente quiser usar um pouco de termos junguianos aqui, a sombra, a hora que a sombra começa a colocar a cabeça ali para fora e fala, opa, estou aqui, talvez a expressão artística, ela seja, né, um bom caminho para isso. Por isso que eu falo que entre a expressão artística e a psicopatia ou a psicose, que são duas coisas diferentes, tá, gente? Não confundir psicopatia com psicose. Mas, de qualquer maneira, a arte ela tem uma linha muito fina que divide ela, inclusive, divide o artista do psicótico, né? Eu creio nisso, né? Sempre digo isso, vocês que seguem aqui o trabalho sabem que já falei isso umas quantas vezes. Isso seria edipianização das artes. Meu querido leitor subversivo, qual parte, né? Que eu acho que eu perdi essa. E ele também pergunta aqui, e quando é a arte? E quando é a arte faz parte das singularidades quaisquer ou de agenciamentos coletivos? Aí eu teria que chamar os meus colegas universitários que gostam aí do Guattari e do Deleuze para falar sobre agenciamento, né? Que são aquelas modalidades, por grossíssimo modo, são aquelas modalidades que, de alguma forma, permeiam o nosso cotidiano. Para Deleuze e Guattari, são os agenciamentos, né? Cláudia Leite, que está dizendo aqui, ó, pensei em Winnicott, olha aí, outro também sensacional autor de psicanálise, né? Quando fala sobre o espaço potencial de criatividade da criança, no brincar, né? Na questão do brincar, do lúdico.
sem a interrupção interpretativa com a finalidade de objetificar a arte. Grande Winnicott, né? A minha terapeuta, inclusive, é grande winnicottiana, né? Traz bastante isso. E aqui nós temos, ó, o Otto Gross fez parte do expressionismo e o Freud fez ele ser internado a pedido do pai, porque Otto Gross estava envolvido com anarquistas. Freud era contra a política na psicanálise. E aí, completando, ó, será possível que a presença de Otto Gross no meio expressionista interface na percepção de Freud sobre as vanguardas no início do século XX? Olha, o Otto Gross, ele é um caso tão interessante, e aqui a gente tem, né, um comentário tão interessante também, porque na semana que vem a gente vai fazer uma live aqui sobre Otto Gross, né, com o Pedro Paulo Rocha, né? Então a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar mais a respeito do Otto Gross, que de fato foi expulso aí do círculo psicanalítico porque ele tinha métodos heterodoxos. Aliás, quem assistiu ao filme Um Método Perigoso, tem lá o Vincent Cassel fazendo o papel de Otto Gross, e, de fato, o pai do Otto Gross pediu que ele fosse internado, porque achava que ele tinha surtos psicóticos e tal. Ele passou ali, ele teve contato com Jung, teve contato com Freud. Depois, se não me engano, ele acabou cometendo suicídio, né? Mas é interessante estudar Otto Gross aqui, sim, porque ele era aquele que estava dando um passo para levar a psicanálise a olhar com maior cuidado a arte moderna, né? Então, fiquem conosco que a semana que vem a gente vai ver Otto Gross aqui no nosso trabalho, né? No nosso Domingo é Freud com Pedro Paulo Rocha, conversando conosco a respeito desse psicanalista. Cláudia Leite está dizendo as estruturas subjetivas como resultado de transformação das relações em exterior e interior. Peraí. As estruturas subjetivas como resultado de transformação das relações entre interior e exterior, exatamente. Um mediador, né? Uma instância mediadora. E, por fim, né, antes da gente continuar a nossa leitura, o movimento surrealista ainda existe hoje, tem várias fases, com certeza. Como é a visão dos surrealistas de hoje sobre a psicanálise? Olha, na verdade, a gente vai ver aqui que o Freud vai mostrar que a psicanálise hoje em dia é muito mais simpática como ferramenta, né? Quer dizer, a psicanálise se tornou uma ferramenta de interpretação da arte, de interpretação crítica, né, da obra de arte, principalmente moderna e contemporânea, que hoje em dia é muito mais maleável, que hoje em dia é muito mais aceito, até porque a gente não pode pensar na psicanálise como algo engessado, petrificado, algo que ficou no tempo e que não evoluiu. Os pós-freudianos estão aí para mostrar para a gente, né? Então, a obra de arte, ela acaba sendo sempre analisada de uma maneira cada vez mais transdisciplinar hoje em dia, porque ela também é constituída a partir de um olhar transdisciplinar para a vida. As coisas elas acabam se misturando, não existe mais uma hierarquia intrínseca. Então, por isso, mesmo que hoje em dia os surrealistas, né, que não são chamados surrealistas, mas teriam em alguma medida influência do surrealismo, hoje em dia se preocupam muito mais com a expressão e deixam que o crítico faça esse intermédio, né, essa mediação entre o espectador e o seu, entre o artista e o seu espectador. Então, hoje em dia, eu diria que é uma coisa muito mais tranquila, no sentido de que não traz nenhum tipo de celeuma. É óbvio que existem vertentes, né? Existem vertentes que endossam mais, existem vertentes que endossam menos. Olha aqui, né? O leitor subversivo falando sobre o filme. Aquele filme Método Perigoso faz uma caricatura horrorosa do Otto Gross. Eu também não gostei, eu achei o personagem dele muito reducionista ali, né? Acho que é isso que você deve estar pensando também aí. Pior filme do David Cronenberg. Eu amo David Cronenberg. O Cronenberg é um excelente diretor, né? Ele tem muito a nos dizer
com a sua cinematografia. Eu gosto do filme, tá? Vou dizer que eu não sou antipático ao filme, mas nesse caso do Autogross, você está certíssimo, meu querido leitor subversivo, né? Eu achei que ficou um pouco reducionista ali, mas é uma rara aproximação que o leigo pode ter da figura que foi o Autogross, porque literalmente foi varrido da história da psicanálise, ele foi apagado do movimento psicanalítico. Né? A gente vai falar sobre isso a semana que vem, não se esqueçam. Estaremos aqui com Pedro Paulo Rocha. Para a gente encerrar, gente, deixa eu ler aqui um último parágrafo do Freise desse artigo. E como eu falei, a última parte, que são mais 2 parágrafos, eu não vou entrar, porque eu quero que o Freise venha aqui, né? Quero ter essa oportunidade de trazê-lo aqui para conversar mais a fundo a esse respeito. Diferentemente da crítica moderna, entretanto, na vertente inaugurada por Baudelaire, que põe o crítico como intérprete entre público e artista, ou seja, Charles Baudelaire, né, lá no século XIX, escreve O Pintor da Vida Moderna, em que ele vai, então, colocar aí em suas linhas o papel do crítico como aquele que faz a mediação entre artista e obra. Né? Então, ele está ali no meio, tem um papel crucial. Entre públicos. A crítica de arte contemporânea não se aproxima das obras sabendo o que elas são, pois tais obras resistem à crítica armada de valores estéticos pré-estabelecidos para interpretá-las e legitimá-las como arte. Claro, a arte contemporânea é muito mais plural. Ela, na verdade, acaba se armando contra qualquer tipo de estatuto, justamente para poder causar o estranhamento, né? O choque. Nesse sentido, um aspecto importante da crítica contemporânea é a abertura a outras perspectivas com origens diversas, na filosofia, nas ciências humanas e até nas ciências naturais. Ou seja, agora já não existe nem essa hierarquização, digamos assim, dos campos de conhecimento no que diz respeito à arte contemporânea. E muitos dos estudos que contribuem para esse campo não se consideram especialistas em estética, ou seja, parece que a disciplina estética, per se, como Baumgarten, né, como Kant, etc., acabam, de alguma forma, perdendo valia, né, acabam perdendo sua validação à medida em que, a partir dos anos 20, novas disciplinas vão se somando ao arcabouço aí para uma análise estética, né? No caso da psicanálise, a questão é particularmente interessante porque no século XX constatamos a emergência de um sentir definido no âmbito da afetividade e da emoção, que não se deixa reconduzir com facilidade às referências clássicas da estética, desenvolvidas na passagem do século XVIII para o XIX, como eu falei, Baumgarten, né, principalmente. Nessa medida, Freud é considerado um autor importante pela crítica de arte contemporânea. Vejam só, né? Então, olha a ironia que o Freise traz para a gente. Freud não via com simpatia a arte moderna e a maneira como a psicanálise tentava se aproximar, aliás, a maneira como a arte moderna tentava se aproximar da psicanálise, mas agora a psicanálise se torna um grande aporte, né, um importante aporte para a crítica de arte contemporânea. Com efeito, considerando que o discurso psicanalítico não é normativo, ou seja, ele vai se modificando à medida em que a própria psicanálise vai evoluindo, né? E que a psicanálise compatível com a arte não pode ser aplicada, mas implicada, isto é, derivada da arte ou engastada nela, pois não é uma forma pré-moldada a se aplicar à matéria exterior, não é um modelo que ajusta abstratamente o objeto artístico às suas exigências teórico-conceituais. O que o Freise está falando aqui é que a psicanálise ela não deve ser aplicada, você não pega uma obra de arte, pega o modelo psicanalítico e simplesmente coloca, né, dentro da forma, falar, então, segundo a psicanálise, é mais do que isso, né? É implicado, ou seja, deriva de si. As coisas estão ali, como ele fala, que ele usa esse termo que eu adoro, engastada nela, né? Quer dizer, as coisas estão juntas. Não é uma questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O ovo e a galinha são uma coisa só nesse caso,
né? A psicanálise reivindicada pelas artes não é um método de investigação da cultura, mas um modo de pensar que busca escapar da repetição ao infinito daquilo que teoricamente já se sabe. Quando a gente olha para uma obra, a gente sabe olhar, vamos pegar, estou falando das artes visuais, né, gente? Quando você olha para um quadro, você sabe dizer mais ou menos, né? Quer dizer, principalmente aqueles que já trabalham com a crítica de arte, ou que já têm intimidade com, né, a história da arte, com a estética, você sabe dizer questões claras e visíveis ali, explicitamente, proporção, cor, né, volumetria, harmonia, e por aí vai. A questão é que a psicanálise vai, então, mergulhar para o que há além disso, né? É o que o Freise nos diz aqui. É a esse modo de pensar inventado por Freud que os analistas são obrigados a se referir se pretendem estar fazendo psicanálise e se pretendem expressar os sentidos de uma obra clássica, moderna ou contemporânea. Não pode pegar uma obra de arte, colocar na sua frente e agir como se fosse um paciente dentro é, é, como se fosse um paciente no seu divã, né? Aliás, como se fosse uma obra fria ali no museu. Você tem que trazê-lo justamente para como se fosse um analisando. Você tem que adentrar os meandros dessa criação artística de uma maneira implicada, como ele diz aqui. E só dessa maneira é que a obra de arte aliás, a psicanálise dá conta de uma análise da obra de arte. Muito bem, meus caros, olha aí como passa rapidinho o tempo, né? Então, eu deixei aí embaixo para vocês, como eu falei, né, o link para vocês lerem esse artigo na íntegra. No final, o Freise vai falar um pouco mais a respeito dessa questão do implicado e aplicado de uma maneira mais técnica, e como eu falei, né, para não incorrer em imprecisões terminológicas ou conceituais com relação à psicanálise, do qual sou estudante ainda e não praticante, mais um entusiasta, uma pessoa que, como eu falei, estudou psicanálise ali quando estava, psicanálise e arte quando estava no doutorado, eu continuarei negociando para trazer o Freise aqui para conversar com a gente a respeito disso, porque daí tenhamos certeza de que ficará bem claro para nós. Tá certo, gente? Então, eu quero agradecer novamente a atenção de vocês. Nesse domingo é Freud, não é? Já havia algumas semanas que eu não vim aqui bater esse papo gostoso com vocês de domingo, mas estamos aí sempre. Se você está na TV 247 assistindo a reprise deste vídeo, por favor, venha ao meu canal, inscreva-se, como eu disse, né? Se você quiser e puder, apoie-nos através do Super Sticker, do Valeu Demais, do nosso Pix, que está aqui também. Assim a gente vai trazendo mais teiudos e teiudas e ampliando esta urdidura. Na quarta-feira eu volto com mais novidades e no domingo que vem, né, aproveitando a deixa aí do leitor subversivo, nós teremos Otto Gross, né? Vamos discutir Otto Gross e esse apagamento que houve na história da psicanálise, com quanto à sua atuação anarquista, né? Tá bom? Então, tenham todos uma boa semana, continuamos juntos, até a próxima, tchau, tchau.